Você teria coragem de abandonar tudo sem saber para onde vai? Sem GPS, sem direção e sem explicação nenhuma do lugar para onde está indo. Apenas com uma voz dizendo: sai da tua casa, do meio da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que a sua fé suportaria esse desafio? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. E talvez esse seja o problema de muitos cristãos hoje. Não é falta de promessa, é falta de fé para obedecer. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes. Seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um trimestre. Estamos iniciando hoje o segundo trimestre do ano de 2026. E que trimestre poderoso nós teremos. Nós vamos estar estudando na nossa revista, que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nós vamos iniciar com uma lição impactante. Mas antes, quero pedir que, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e nos ajude compartilhando esse conteúdo com mais irmãos que também gostam de estudar e aprender mais da palavra de Deus. Toda semana eu estou aqui com vocês comentando a lição dos adultos e também a lição dos jovens. Lembrando que nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou no link no primeiro comentário fixado, você vai ter acesso à apresentação de slides que eu preparei baseado nos meus comentários aqui neste vídeo, e você clicando ali você tem acesso gratuitamente a esse material para te ajudar nas suas aulas, também no teu estudo particular da palavra de Deus. Vamos estar, como eu já falei, estudando sobre Abraão, Isaac e Jacó. E aí você pode dizer, mas por que devemos estar estudando sobre esses homens? Bom, o legado de fé que eles deixaram é muito importante. E as lições de vida que podemos aprender com eles são muito atuais. Afinal de contas, todos nós temos um pouco das virtudes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas também todos nós temos defeitos semelhantes aos de Abraão, Isaac e de Jacó. Então, se todos nós temos um pouco de cada um deles nas nossas atitudes, nas suas virtudes e defeitos, Deus, que também foi com eles, também é conosco nos nossos dias, nos entende e nos fortalece. Então, fica comigo até o final desse vídeo, você vai ficar encantado com tanta coisa que temos para aprender nessa primeira lição, e com certeza o que virá por aí nas próximas também será muito edificante para as nossas vidas. A lição de hoje tem como título Abraão e sua jornada de fé. Diz o nosso texto áureo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Esse é o texto bíblico sobre o chamado de Abraão. E a nossa verdade prática, o chamado de Deus na vida de Abraão, e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Abraão é tão importante que o seu nome é citado mais de 300 vezes na Bíblia, e dos seus descendentes se originou 3 das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o próprio islamismo. Por isso que é tão importante nos debruçarmos um pouco sobre a vida do nosso pai da fé. O primeiro tópico da nossa lição diz: Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado. Gênesis 12:1. O nome Abrão significa pai exaltado. Observe que depois, lá na frente, Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Abraão tinha 75 anos de idade quando foi chamado por Deus. Uma prova de que nunca é tarde para a gente começar a viver os planos divinos. O chamado de Abrão em Gênesis 12 não é simplesmente um convite, é uma ruptura profunda com toda uma vida. Deus não pediu para ele algo pequeno ou superficial. Deus exigiu para ele uma tríplice renúncia: renunciar à sua terra, renunciar à sua parentela e renunciar à casa do seu pai. Isso significa que Abraão precisava abrir mão de tudo que lhes trazia segurança na sua vida. Sua identidade familiar, sua identidade cultural e até mesmo a sua estabilidade emocional. Aqui a gente encontra uma verdade teológica muito importante, porque a fé bíblica começa exatamente onde o controle humano termina. Enquanto o homem busca previsibilidade, Deus chama-nos para dependência. Foi isso que aconteceu com Abraão. John Stott vai afirmar que a verdadeira fé não é apenas crer em Deus, mas é confiar nele quando não há evidências visíveis. E é exatamente isso que nós vemos na vida de Abraão. Ele não teve acesso a um plano detalhado do seu futuro, ele não sabia nem o seu destino final, ele recebeu apenas uma promessa.
O teólogo Matthew Henry, na sua obra de comentário expositivo do Antigo e do Novo Testamento, diz algo muito profundo sobre isso que eu quero compartilhar com você. Na obra do seu comentário, ele vai nos dizer, comentando sobre Gênesis capítulo 12, que Abraão se foi sem saber para onde ia, mas sabia perfeitamente com quem ele ia. Você percebe a profundidade disso? Matthew Henry escreveu seu comentário a partir do ano 1704 a 1714, quando o Senhor o recolheu para a glória. E olha a profundidade disso que ele escreveu. A fé de Abraão não estava baseada no destino, ela estava baseada na companhia que o guiava. Isso confronta diretamente a nossa mentalidade contemporânea, porque hoje nós queremos saber todos os passos do propósito, do plano de Deus, antes de decidirmos obedecê-lo. Queremos garantias, planejamento, segurança. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele revela o suficiente para gerar em nós a fé, mas não o suficiente para eliminar a nossa necessidade de depender nele. Hebreus 11:8 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Olha que interessante. Isso envolve, na chamada de Abraão, além daquela tríplice renúncia que eu falei, um duplo desafio. O desafio de sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela. E só isso já é uma ruptura muito grande. É romper o cordão umbilical. E o segundo, sair sem saber para onde ia. Já pensou como isso foi desafiador? Ele estava confiando inteiramente em Deus. Estava 100% na dependência. A fé não é entender o caminho, é entender e confiar quem está nos guiando. Gordon Fee vai destacar que a fé bíblica não é passiva, mas ela é ativa, porque ela sempre se expressa em forma de obediência. Abraão não apenas acreditou em Deus, ele se levantou e saiu. Isso nos leva a uma aplicação muito direta. Muitas pessoas dizem hoje que creem em Deus, mas não obedecem quando são confrontados pela vontade divina. A fé de Abraão nos mostra que crer sem obedecer não é fé verdadeira, mas é simplesmente um discurso religioso. E isso é muito cômodo. Antes da gente continuar falando sobre a fé de Abraão, precisamos entender, eu quero ver com você, de onde Deus o tirou. A Bíblia diz que Abraão veio da terra de Ur dos Caldeus, uma das cidades mais importantes da antiga Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa região entre rios, porque essa região ficava entre os rios Tigres e Eufrates, uma área que hoje corresponde aproximadamente ao sul do Iraque. Ur não era uma cidade simples, pelo contrário, era um centro urbano avançado para a época, com uma vasta organização social, comércio desenvolvido, arquitetura sofisticada e uma forte vida cultural. Segundo estudiosos como Lawrence Richards, era uma sociedade estruturada, rica e influente. Ainda Gilbert Bierce vai explicar na sua obra Viagem pela Bíblia, que inclusive mostrando as evidências arqueológicas de zigurates, que são espécies de pirâmides que foram descobertas lá na região de Ur dos Caldeus, onde é comprovado arqueologicamente que essa cidade de fato existiu, vai nos falar que era uma sociedade extremamente idólatra também. A cidade de Ur era conhecida especialmente pelo culto à lua, a uma deusa chamada Nana, ou Sin. Isso significa que Abraão não cresceu em um ambiente neutro espiritualmente. Ele foi formado dentro de um sistema religioso pagão. E isso fica ainda mais claro quando nós cruzamos as informações de Gênesis com o livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, onde diz: vossos pais habitaram antigamente da além do rio, Terá, pai de Abraão, e serviram a outros deuses. Isso é muito forte, porque a própria família de Abraão era idólatra. A tradição nos ensina, inclusive, que seu pai era um fabricante de ídolos. Ou seja, ele não veio de um lar espiritual, ele não foi criado conhecendo o Deus verdadeiro, ele não tinha uma base teológica correta. Deus o chamou do meio da idolatria. E aqui nós encontramos algo muito profundo, porque a fé de Abraão não começou na tradição, ela começou na experiência do chamado de Deus. E aqui temos uma aplicação poderosa. Muitas pessoas pensam que só se pode ter uma experiência com Deus para quem já vem de um certo contexto religioso, de uma família cristã, por exemplo. Mas a história de Abraão nos mostra completamente o contrário. Deus chama pessoas no meio da confusão, no meio da idolatria, no meio de uma cultura distante de Deus. Olha que interessante, quando Deus diz, sai da tua terra, isso não é apenas geográfico. Este lugar era o centro da vontade de Deus. Deus estava dizendo, saia do sistema em que você foi formado, rompa
com seus valores antigos. Abandone a velha maneira de viver. Isso transforma completamente o nosso compreendimento sobre o chamado de Abraão. Não era só mudar de endereço. Deus estava o chamando para mudar de vida. Olha com atenção este mapa. Aqui está Ur dos Caldeus, o lugar onde Abraão vivia, onde estava a sua casa, sua história, sua zona de conforto. E foi daqui, exatamente daqui, onde hoje seria o sul do Iraque, que Deus disse, sai. Sem explicações por onde iria, sem mostrar o caminho completo. Agora acompanhe comigo a rota que Abraão fez. Abraão sobe até Harã, recomeça, continua caminhando. Atravessa terras desconhecidas, passa por Siquém, Betel, enfrenta crises, desce até o Egito e segue passo a passo, vivendo pela fé. O que isso significa de uma forma prática, observando o trabalho da geografia bíblica? Essa jornada pode ter ultrapassado mais de 2.000 quilômetros. Mas o mais impressionante não é a distância geográfica, é a distância espiritual que Abraão percorreu. Porque a cada passo que ele dava, ele estava deixando para trás o velho homem e aprendendo a confiar totalmente em Deus. Isso aqui não é somente um mapa, é o retrato de uma fé que anda mesmo quando não entende. Porque o Abraão que saiu de Ur dos Caldeus não era o mesmo Abraão que chegou em Canaã anos mais tarde. Segundo tópico, então, deste item, a promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. Deus prometeu ao patriarca que marcaria sua história e a dos seus descendentes até o dia de hoje. Bom, o chamado de Deus nunca vem desacompanhado. Ele sempre vem sustentado por promessas. Em Gênesis 12, Deus declara palavras extraordinárias sobre a vida de Abraão. Diz que faria dele uma grande nação, que engrandeceria o seu nome, que ele se tornaria uma bênção e mais, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. O chamado de Deus a Abraão em Gênesis 12 não é um evento isolado ou apenas o início da biografia de um grande homem. É o marco inicial de uma nova dispensação na história da salvação da humanidade. Quando Deus diz para Abraão, far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, Deus está estabelecendo o que a teologia chama hoje de aliança abraâmica, um pacto incondicional que fundamentou toda a estrutura bíblica que se desenvolveu a seguir. E aqui nós encontramos uma das bases mais robustas da teologia bíblica. A promessa abraâmica é, em sua essência, universal e messiânica. Como bem observa o teólogo Stanley Orton, essa promessa não se tratava apenas da geografia de Canaã ou da biografia de Isaac, por exemplo, mas ela apontava diretamente para o plano de redenção em Cristo. Deus não estava lidando apenas com a linhagem de um homem, do qual surgiria uma nação, mas com a reestruturação da humanidade. Isso revela para nós que no coração daquela promessa de Deus para Abraão, não havia apenas semente de prosperidade terrena, mas o germe da redenção eterna. Ser abençoado em Abraão significa, em última análise, ser justificado pela fé em Jesus Cristo, o descendente de Abraão por excelência, como está em Gálatas 3:16. No entanto, um aspecto fundamental que frequentemente causa crises de fé é a tensão entre a proclamação da promessa e o seu cumprimento histórico. Deus promete, mas Deus não é escravo do nosso tempo cronos, o tempo no relógio, o tempo cronológico. Deus age no tempo kairos, que é o tempo oportuno de Deus. E essa lacuna temporal é didática e pedagógica na nossa vida. C.S. Lewis vai expressar essa realidade de uma forma profunda quando ele sugere que as demoras de Deus não são negações, mas são preparações. Deus não está atrasado, ele está dilatando a capacidade do homem em receber e sustentar a bênção que Deus quer entregar para ele. O tempo de espera não é na nossa vida um vácuo de ausência divina, mas é um laboratório de formação do nosso caráter. Muitas pessoas naufragam na fé porque elas confundem a demora com desistência de Deus. Contudo, em Eclesiastes 3:1, a Bíblia vai nos recordar que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Saiba que o relógio de Deus ele não se atrasa. Ele apenas opera na frequência da fidelidade de Deus, e isso muitas vezes a nossa ansiedade
não consegue estar sintonizado. Outro ponto teológico que a gente precisa enfatizar para a nossa classe aqui dos adultos é que a promessa não elimina o processo. Abraão recebeu palavras de grandeza, mas a sua realidade imediata era de esterilidade, porque sua esposa não podia ter filhos, fome na terra por onde ele peregrinou e ainda estar em um solo estranho. Isso nos ensina que a promessa divina não é um salvo-conduto para uma vida de facilidades, mas ela é uma bússola que nos dá a direção em meio às provas que a gente enfrenta. O processo de tornar-se Abraão exigiu daquele homem que ele enfrentasse o silêncio de Deus por anos. A caminhada de fé inclui o deserto do processo, onde o caráter do crente é moldado para que ele possa carregar o peso da glória da promessa. Sem o processo, a promessa poderia destruir o homem por meio do orgulho. Mas quando nós passamos pelo processo de Deus, nosso homem interior é quebrantado para que a promessa exalte apenas a glória de Deus. Aplicando essa verdade na nossa vida hoje, nós percebemos que muitas pessoas abandonam o caminho do Senhor porque foram seduzidos por um evangelho de resultados imediatos. Todavia, o Deus de Abraão é o Deus que trabalha em etapas. Hebreus 6:15 nós lemos que Abraão, havendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Meu Deus, a promessa não é apenas capacidade de esperar, ela é a atitude em que nós nos mantemos enquanto estamos esperando. Veja bem, se Deus plantou a palavra em seu coração e que ainda não floresceu, entenda, o processo de enraizamento é invisível, mas é o que vai garantir a estabilidade da árvore e do seu fruto. Você, professor e estudante da Palavra de Deus, devemos sempre instigar as pessoas a não olharem apenas para a bênção de Abraão, mas para o Deus de Abraão. A promessa foi dada para que Abraão confiasse em Deus e não para que ele confiasse na promessa. Olha que interessante. Muitas pessoas confiam na promessa e deixam de confiar em Deus. O alvo da nossa fé nunca deve ser o objeto que nos foi prometido, mas sim a pessoa, o caráter, a fidelidade, o poder daquele que prometeu. A aliança abraâmica nos garante que Deus é fiel para cumprir o que ele disse no tempo que determinou para a glória que lhe pertence. Eu quero fazer aqui um bloco no comentário dessa lição para refletir com você, porque quando analisamos a promessa de Deus a Abraão, nós percebemos que Deus permitiu uma barreira biológica intransponível aos meios humanos, que é a esterilidade. O que é mais fascinante é que esse obstáculo se repetiu de uma forma sistemática nas 3 gerações dos nossos patriarcas. Abraão, sua esposa Sara era estéril, Gênesis 11:30. Isaac, filho de Abraão, sua esposa Rebeca era estéril, Gênesis 25:21. E Jacó, sua esposa Raquel, sua esposa amada, também era estéril, Gênesis 29:31. Por que Deus permitiu isso nos 3 pilares de nossa fé, esses patriarcas? Primeiro, a quebra da autossuficiência. Deus estava deixando claro que a nação de Israel, seu povo eleito na antiga aliança, não nasceria da força do sangue, da vontade da carne ou da capacidade humana, mas puramente da vontade de Deus. A linhagem da promessa não é um produto da natureza, ela é um produto de um milagre de Deus. Segundo, era um treinamento de Deus para ensinar aqueles homens a dependência. Quando Deus permite que Abraão, Isaac e Jacó lidassem com o útero fechado de suas esposas, Deus estava forçando eles a olharem para cima. A Bíblia diz que Isaac teve que orar insistentemente por Rebeca. Abraão teve que crer contra a esperança. A incapacidade humana de Sara de gerar filhos serviu para que a fé deles não estivesse no seu próprio vigor, mas naquele que chama a existência as coisas que não são, que é o nosso Deus. E em terceiro lugar, Deus permitiu a esterilidade para que a glória fosse exclusiva de Deus. Se Sara tivesse tido Isaac com 20 anos de idade, diriam que foi sorte ou vigor juvenil. Mas quando ela dá à luz a um filho, sendo estéril e ainda na sua velhice, após décadas de esterilidade, Deus garantiu que ninguém pudesse reivindicar o mérito por conta disso. O riso de Isaac é o riso de quem sabe que o impossível aconteceu única e exclusivamente por ordem divina. E aqui eu deixo uma aplicação para você.
Muitas vezes Deus permite a esterilidade em áreas da nossa vida, em projetos, ministérios ou na nossa vida familiar, não como forma de punição para nós, mas para garantir que quando o fruto nascer, todos deverão saber que não foi por força, nem por violência, mas foi pelo Espírito do Senhor. Se você está vivendo um tempo assim na sua vida de esterilidade, não é o fim da promessa. É apenas o cenário que Deus está montando para que o milagre tenha a assinatura exclusiva dele na sua vida. Amém? Terceiro tópico deste item vai dizer as bênçãos de Deus para Abraão. Deus não apenas promete, ele também abençoa. No entanto, é necessário compreender corretamente o conceito bíblico de bênção. Muitas vezes, a visão moderna reduz a bênção a aspectos materiais, como prosperidade financeira ou conforto. Porém, a bênção sobre Abraão é muito mais ampla e profunda. Ela possui dimensões espirituais, históricas e redentivas. Historicamente, ele se tornou o patriarca de uma nação. Mas é na dimensão redentiva que nós encontramos o ponto mais profundo da sua história. Porque através da sua descendência viria o Messias, o Salvador do mundo. E aqui nós encontramos uma verdade teológica muito profunda, porque o próprio Senhor Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Isso é impressionante, porque de alguma forma Abraão não enxergava apenas a promessa terrena. Ele enxergava, ainda que de forma parcial, o cumprimento final na pessoa de Cristo. Ou seja, a fé de Abraão não estava limitada a bênçãos imediatas, mas a fé dele apontava para Cristo. Ele não estava apenas à frente do seu tempo, ele estava conectado com a eternidade de Deus. Essa é a diferença. Ele era alguém alinhado com o propósito eterno de Deus. A sua fé atravessava o tempo, porque ela estava firmada na promessa que se cumpriria plenamente em Cristo. E isso é confirmado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 3 e 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha a profundidade disso. O Evangelho começou a partir de Mateus. Ele foi anunciado, mas ele já foi anunciado lá em Gênesis. A promessa feita a Abraão carregava em si o plano da salvação. Quando Deus disse que todas as famílias da terra seriam benditas nele, ele estava apontando para Cristo, o descendente prometido, por meio de quem a salvação alcançaria todas as nações. Segundo J.I. Parker, a maior bênção de Deus não é aquilo que ele concede, mas é o fato de ele se dar para o homem. Isso se cumpre plenamente em Cristo. Deus não apenas abençoa, ele se entrega, ele se revela. Foi isso que ele fez entregando o seu filho. Ele se aproximou da humanidade. Ele rompeu o abismo que separava o homem para com Deus e chegou até nós. Isso muda completamente a perspectiva, porque coloca agora o relacionamento com Deus acima de qualquer benefício material. Um ponto fundamental aqui é que Deus declara que Abraão não apenas seria abençoado, mas que ele seria uma bênção. Isso significa que a bênção não termina no indivíduo, mas ela flui através dele. Ter uma bênção é uma coisa, ser uma bênção é muito mais amplo. A lógica do reino de Deus não é acumulativa, mas ela é distributiva. Deus abençoa pessoas para que elas sejam canal de bênção na vida de outras pessoas. Por isso que quem entende a bênção de Deus apenas como algo para si, ainda não entendeu a bênção. Abraão foi abençoado para abençoar. E esse princípio continua válido para a vida cristã. Deus nos alcança apenas para nos encher, mas sim para nos usar como instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Além disso, Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão. Contudo, esse engrandecimento não tinha como objetivo a exaltação pessoal, mas sim o cumprimento de um propósito eterno. Isso contrasta diretamente com Gênesis 11, lá na Torre de Babel, onde os homens disseram: façamos para nós um nome. Aqui em Abraão Deus diz: eu engrandecerei o teu nome. Quando o homem tenta se exaltar, isso termina em confusão e juízo de Deus. Mas quando Deus exalta, isso termina em um propósito glorioso. Isso traz uma aplicação muito importante para a gente. Quando Deus abençoa alguém, não é para a própria glória daquela pessoa, mas é para a glória de Deus. Tudo que recebemos deve apontar para Ele.
Assim, a vida de Abraão nos ensina que a verdadeira bênção não está nas coisas que Deus dá, mas no próprio Deus. É viver uma aliança com Ele, é sempre caminhar sobre a sua direção, ser instrumento nas mãos de Deus e participar do seu propósito. E talvez hoje seja necessário corrigir então a nossa visão. Será que estamos buscando as bênçãos ou o Deus das bênçãos? Porque a vida de Abraão nos ensina que quem encontra Deus já encontrou tudo. E é exatamente isso que a gente vai ver agora no segundo tópico da lição, a obediência de Abraão a Deus. Primeiro tópico, atendendo ao chamado. Quando olhamos para a resposta de Abraão ao chamado divino, encontramos uma das expressões mais puras da Bíblia, a obediência imediata. O texto sagrado não registra hesitação, negociação, ou questionamento, ou resistência. Gênesis 12:4 declara de uma forma direta: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Essa simplicidade esconde uma profundidade teológica extraordinária, porque a obediência de Abraão não foi fruto de entendimento completo, mas de uma confiança plena. Isso revela a dinâmica da fé bíblica. A obediência não depende da compreensão total, mas da confiança no caráter de Deus. O teólogo Dietrich Bonhoeffer afirmou que algo muito poderoso: só o obediente crê e só o que crê obedece. Essa afirmação desmonta a ideia moderna de uma fé simplesmente intelectual. Abraão não ficou esperando por explicações detalhadas, argumentativas. Ele não pediu garantias adicionais. Ele não exigiu provas visíveis. Ele simplesmente respondeu. Isso mostra que a fé verdadeira não é passiva, mas ativa. Ela se manifesta em decisões concretas. A obediência de Abraão foi pessoal. Deus falou com ele e ele respondeu. Podemos aprender aqui que a fé não pode ser terceirizada. Ninguém pode obedecer a Deus por nós. Muitas pessoas vivem uma espiritualidade indireta, dependendo da fé de outros. Mas o chamado de Deus exige uma resposta individual. Além disso, a obediência de Abraão também foi progressiva, porque ele não recebeu todas as instruções de uma vez. Deus revelou o caminho passo a passo. Isso mostra que Deus trabalha em processos. Ele guia à medida que caminhamos. Isso exige sensibilidade espiritual e dependência constante. Do ponto de vista teológico, isso vai estar ligado ao conceito da revelação progressiva. Deus não despeja todo o seu plano de uma vez, mas conduz o crente por etapas. Isso preserva a dependência e fortalece a fé. Aplicando isso para a nossa vida, percebemos que muitas pessoas hoje querem a direção completa antes de obedecer, mas Deus espera o contrário. Obediência gera direção. Outro ponto relevante é que Abraão saiu de uma posição de estabilidade para uma condição de peregrino. Ele deixou o conforto da cidade onde vivia para viver em tendas. Isso simboliza uma mudança de mentalidade. Sair de alguém que busca segurança nesse mundo para alguém que vive com os olhos na promessa. Uma aplicação para a nossa vida aqui. Muitas vezes Deus nos chama para sair também da nossa zona de conforto. Pode ser um hábito, um relacionamento, uma mentalidade ou até um projeto de vida. O maior obstáculo não é a falta de fé declarada, mas é a falta de obediência prática a Deus. Muitas pessoas dizem: eu oro, eu creio, mas não se movem pela fé. A fé de Abraão nos ensina que a fé verdadeira se traduz em ação. Se Deus falou, o próximo passo é obedecer. Mesmo que não haja todas as respostas, mesmo que o caminho pareça incerto, porque quem sustenta a caminhada não é o mapa, mas é a presença de Deus. Segundo tópico, um descuido. Apesar de ser um homem de fé, Abraão não foi perfeito. Nós vamos falar isso também mais adiante em outras lições. Isso é extremamente importante porque humaniza o personagem bíblico e aproxima a sua realidade da nossa realidade. Isso aqui é algo interessante para você gravar. A Bíblia nunca esconde as falhas e os defeitos das pessoas que ela narra, que fazem parte da sua narrativa. Todos os homens de Deus da Bíblia também vai aparecer suas virtudes e os seus defeitos. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Davi, com todos eles. Porque o objetivo é mostrar a dependência e a fragilidade humana diante de um propósito eterno de Deus. O texto mostra que Abraão levou consigo Ló, seu sobrinho. À primeira vista, isso pode parecer um detalhe irrelevante, mas à luz do chamado divino, isso representou um descuido significativo, como podemos ver mais à frente em outras passagens. Deus havia ordenado que ele deixasse sua parentela, mas Abraão manteve este vínculo levando um sobrinho junto. Isso nos ensina que a obediência parcial ainda assim é uma desobediência.
A W. Tozer afirma que qualquer coisa que ocupa o lugar da obediência total a Deus se torna um obstáculo espiritual. O caso de Ló ilustra exatamente isso. No início tudo parecia bem, mas com o tempo surgiram conflitos, divisões e consequências que poderiam ter sido evitadas. Isso revela um princípio espiritual importante. Pequenas concessões que fazemos hoje podem gerar grandes problemas amanhã. A desobediência nem sempre se manifesta de forma imediata. Às vezes, os efeitos dela aparecem no decorrer da nossa caminhada. Teologicamente, isso nos leva a um conceito da santificação progressiva, né? Porque Deus está trabalhando no caráter do crente. E isso inclui corrigir áreas onde ainda há resistência ou apego. Abraão estava no processo. Ele havia dado um grande passo de fé, mas ainda precisava aprender a obedecer plenamente. Assim como foi com Abraão, a nossa jornada espiritual não é marcada pela perfeição instantânea, mas pelo nosso crescimento contínuo. Deus trata áreas específicas da nossa vida ao longo do tempo e das circunstâncias. Um ponto importante é que Ló representava vínculos que ainda não foram completamente entregues a Deus. Muitas vezes Deus nos chama, mas queremos levar algo junto. Pode ser um hábito, uma mentalidade, ou até mesmo uma relação que Deus pediu para deixar. Isso cria tensão espiritual. Uma aplicação prática aqui. Precisamos avaliar se estamos obedecendo totalmente a Deus ou parcialmente. Há áreas da nossa vida que ainda não foram entregues? Há decisões que ainda estamos adiando tomar? A história de Abraão nos alerta que a obediência incompleta pode atrasar processos e gerar conflitos desnecessários. No entanto, também vemos a graça de Deus, porque ainda com esse descuido, Deus não rejeitou Abraão. Deus continuou trabalhando na vida dele. É extremamente encorajador ver isso, porque nos mostra que Deus não abandona aqueles que estão passando pelo processo. Ele corrige, ensina e conduz. Se houve falhas na sua caminhada, não desista. Ajuste a rota, retome o caminho, volte à obediência, porque Deus ainda está trabalhando em você. Terceiro tópico. A passagem por Harã. A parada de Abraão em Harã revela um dos aspectos mais profundos e ao mesmo tempo mais negligenciados da caminhada com Deus. Nem sempre o trajeto até o propósito é direto. Harã não era o destino final, mas também não era o ponto de partida. Era um lugar intermediário na vida de Abraão. Espiritualmente falando, lugares de transição são extremamente perigosos, porque Harã representa um daqueles momentos da nossa vida em que já deixamos o passado, mas ainda não entramos completamente no futuro que Deus preparou. É como diz o texto do escritor aqui da lição, que nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele tem para nós. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu da idolatria, saiu do ambiente pagão, saiu da sua velha vida, mas ele ainda não tinha chegado em Canaã, o lugar da promessa. E é exatamente nesse meio do caminho que muitas pessoas se perdem. O comentarista Matthew Henry, que já citei aqui antes, ele expressa de uma forma extremamente profunda, dizendo assim: muitos saem de Ur dos Caldeus, mas param em Harã. Eles chegam a algum lugar, mas não chegam a Canaã. Eles abandonam o serviço do pecado, mas não chegam à plena comunhão com Deus. Essa afirmação é um diagnóstico espiritual poderoso, porque descreve exatamente a realidade de muitas pessoas hoje. Gente que já não vive como antes, mas também não vive tudo aquilo que Deus preparou para eles. Harã, portanto, não é um lugar geográfico, é um estado espiritual. É o lugar da quase obediência, do quase avanço. É o lugar onde muitos param e acabam se acomodando ali. Teologicamente, isso nos ensina algo muito importante. Nem toda parada faz parte do propósito final de Deus. Algumas pausas são permitidas, mas não planejadas como destino final. Deus havia chamado Abraão para chegar até Canaã e não até Harã. Mas Abraão permaneceu ali por um tempo. Isso nos mostra que na caminhada da fé existe uma diferença entre estar no processo e estacionar no processo. Deuteronômio 8:2 nos mostra que Deus conduz o seu povo por caminhos que provam e moldam o coração. Mas o objetivo nunca é o meio do caminho. O objetivo é chegar ao objetivo final de Deus. Um detalhe importante é que foi em Harã que morreu Terá, o pai de Abraão. Vai estar lá em Gênesis 11:32. E aqui existe um ponto profundo para a nossa reflexão. Enquanto Terá estava vivo, Abraão ainda estava ligado ao seu passado. Ainda havia um vínculo com aquilo que ficou para trás. Mas quando Terá morreu, este ciclo se encerrou.
E a partir desse momento, Abraão precisava avançar. Isso não significa que Abraão não poderia escolher ficar ali. Ele ainda tinha liberdade, mas significa que Deus removeu aquilo que podia prendê-lo ao passado. Agora não havia mais desculpa emocional, familiar, estrutural para permanecer ali em Harã. Era hora de Abraão seguir em frente. E aqui cabe uma ilustração histórica muito interessante. Você sabia que o explorador Hernán Cortés, quando chega no México, por volta do ano 1500, ele tomou uma decisão radical. Mandou destruir os seus próprios navios. Ele eliminou qualquer possibilidade de retorno para sua equipe. Seus homens não tinham mais como voltar. A única opção era avançar. A mensagem era clara: não existe plano B. E espiritualmente falando, Harã é esse lugar onde Deus começa a nos confrontar com essa realidade. Porque enquanto ainda tivermos navios para voltar, meios para ir atrás, um plano B, enquanto ainda mantivermos reservas, enquanto ainda deixamos portas abertas para o passado, a nossa obediência nunca será completa a Deus. Harã é o lugar onde Deus nos chama a uma decisão mais profunda. Aplicando isso na vida cristã, quantas pessoas vivem hoje exatamente neste lugar? Já deixaram práticas antigas, já deram até alguns passos na fé, já começaram a caminhar com Deus, mas param no meio do caminho, se acomodaram, estagnaram, perderam o senso de avanço espiritual. E quem para no meio do caminho corre o risco de transformar o provisório em permanente. Paulo disse em Gálatas 5:7, corrieis bem, quem vos impediu? Ou seja, vocês começaram bem, mas pararam no meio do caminho. John Piper vai afirmar que Deus está mais interessado em quem nós estamos nos tornando do que apenas em onde nós estamos chegando. Harã é exatamente esse lugar onde Deus trabalha o interior, mas não para que permaneçamos ali, e sim para nos preparar para avançarmos. Harã também representa um momento de transição. Abraão já não era mais aquele homem que saiu de Ur dos Caldeus, mas ainda não era plenamente o homem que conquistou Canaã e se tornou o pai da fé. Ele estava sendo moldado. E esse processo muitas vezes é desconfortável, porque não estamos mais no antigo e também ainda não estamos desfrutando aquilo que é novo na nossa vida. Se você está em Harã, entenda uma coisa: isso não é o fim da história, mas também não pode ser o lugar onde você vai permanecer. Deus não nos chamou para parar no meio do caminho, Ele nos chamou para viver o processo completo. O problema não é quem nunca sai de Ur, o problema é quem saiu e decidiu morar em Harã, no meio do caminho. Porque não basta sair de Ur, é necessário chegar até Canaã. Se essa palavra tem falado com você até aqui, quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante, passem a indicar nosso material para mais pessoas. E também não esqueça que tem material gratuito acessando no link aí do primeiro comentário fixado que eu deixei para você. Agora veja isso. Abraão obedeceu, mas enfrentou falhas, passou por processos. A caminhada com Deus não elimina as nossas lutas pessoais. É exatamente isso que nós vamos ver agora no próximo tópico da lição. Se tem algo que essa lição já nos deixou claro é isso. Obedecer a Deus não significa viver sem dificuldade. Abraão ouviu a voz de Deus, ele saiu, ele creu, mas quando ele chegou em Canaã, as lutas começaram. Vamos entender isso agora. Terceiro tópico da nossa lição. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Primeiro ponto, a dificuldade contra a fome. Um dos primeiros desafios que Abraão enfrenta ao chegar na terra prometida é a fome. E isso à primeira vista parece contraditório. Deus chama, ele obedece, saiu do meio da sua casa, da sua parentela, largou tudo que tinha para chegar ao lugar da promessa. E quando chega, encontra escassez. Isso confronta uma visão equivocada muito comum hoje em dia. A ideia de que estar no centro da vontade de Deus significa ausência de problemas. Seria paz plena. A experiência de Abraão mostra exatamente o contrário. Estar na vontade de Deus não nos livra das crises, mas nos coloca no lugar certo para enfrentá-las com propósito dentro da direção de Deus. Teologicamente falando, isso revela um princípio importante. Deus usa circunstâncias adversas como um instrumento para a nossa formação espiritual. A fome em Canaã não era apenas um problema natural, mas ela era uma ferramenta divina para provar e amadurecer a fé. James Houston afirma que Deus usa o deserto para ensinar coisas que o conforto nunca nos ensinaria. A escassez tem um papel pedagógico. Ela revela em quem nós realmente confiamos.
Porque Abraão, diante da fome, desceu ao Egito, e aqui nós vemos um ponto delicado. Embora essa decisão possa parecer lógica do ponto de vista humano, ir para um lugar onde haveria fartura ou possibilidade de se manter, muitos estudiosos entendam que ela revela uma tentativa de resolver a situação fora da direção direta de Deus. E nós vemos que Abraão já fez isso em outra passagem, mais à frente, como vamos estudar. É evidente que em momentos de crise, nós somos tentados a tomar decisões baseadas apenas na lógica, sem buscar orientação divina. A pressão da necessidade pode nos levar a agir precipitadamente. E aqui vem uma aplicação para você. Quantas vezes nós enfrentamos momentos de escassez, seja emocional, espiritual ou até financeira, e começamos a questionar se realmente estamos na vontade de Deus? A história de Abraão nos ensina que a presença de crise não invalida a promessa. Pelo contrário, muitas vezes a crise faz parte do caminho da promessa. Outro ponto importante é que em tempos de dificuldade, precisamos redobrar nossa dependência de Deus. Antes de tomar decisões, precisamos buscar direção. Além disso, a fome revela o estado do coração. Ela nos ensina sobre a escassez. Em momentos de abundância, é fácil confiar. Se estamos enfrentando um tempo difícil, não podemos concluir rapidamente que estamos fora da vontade de Deus. Talvez a gente esteja exatamente onde Deus quer trabalhar em nós. A promessa continua válida, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isso. Segundo tópico, a dificuldade em ir para o lugar certo. Veja as lutas que ele enfrentou quando chega em Canaã. Primeiro, a fome. Segundo, a dificuldade de ir para o lugar certo. A trajetória de Abraão nos ensina que o chamado de Deus não isenta o crente fiel das crises geográficas ou existenciais. Logo, quando ele chega na terra da promessa, ele é confrontado com a fome severa. Diante da escassez, surge uma pergunta crucial: para onde eu vou agora? Essa questão revela uma dimensão profunda da vida espiritual, a tendência humana de buscar soluções horizontais para problemas permitidos verticalmente. Nem sempre a geografia da promessa será um lugar de fartura imediata, e esta incerteza é uma parte intrínseca do processo de maturação da nossa fé. O processo da descida de Abraão ao Egito nos faz distinguir entre duas coisas muito interessantes: a direção divina e as circunstâncias favoráveis. Porque o erro comum é interpretar a dificuldade como um sinal de que estamos no lugar errado e a facilidade como uma confirmação de que estamos no lugar certo. No entanto, o Egito, embora naquele momento representasse uma solução pragmática e viável com seus recursos hídricos, comida e estabilidade, era também o berço da idolatria, um ambiente espiritualmente hostil à semente da promessa. Isso nos revela um princípio hermenêutico vital. Nem toda porta que se abre é uma porta divina. Às vezes é apenas uma rota de fuga para nos afastar do altar de Deus. John Stott vai destacar que a vontade de Deus não deve ser discernida apenas pelas circunstâncias, mas pela palavra e pela comunhão com Ele. Em Canaã, Abraão havia edificado altares. No Egito, o registro bíblico silencia sobre qualquer ato de adoração de Abraão. Quando ele baseia sua decisão puramente no que ele via, a fome, no caso que tinha na terra de Canaã, em vez daquilo que ele ouvia, que era a voz de Deus, Abraão exemplifica como a pressão do momento, do ambiente, pode embotar ou fechar o nosso discernimento espiritual. Ele trocou o lugar da promessa por o lugar da provisão imediata, e essa escolha quase comprometeu a integridade da linhagem messiânica através de Sara. Veja uma aplicação aqui. Quantas das nossas decisões não são movidas pela urgência do momento, em vez da paz de espírito? Na pressa, por exemplo, por resolver problemas financeiros, profissionais, ministeriais, somos tentados a descer ao Egito. É um símbolo bíblico para a confiança no sistema do mundo ou na força do braço humano, como está em Isaías 31:1. Essa é a opção mais fácil, e isso raramente produz em nós um resultado de santidade. O Egito resolveu a fome de Abraão, mas gerou mentira e medo. Além disso, esse episódio relata a absoluta necessidade de uma vida de oração e de consulta sistemática ao Senhor. É nos momentos de crise que a nossa reação instintiva é se mover, fazer alguma coisa, mas a resposta espiritual muitas vezes é a quietude. Como vimos no padrão dos patriarcas, a esterilidade e a fome não eram sinais de abandono de Deus, mas eram instrumentos que Deus estava usando para ensinar eles a dependência.
Às vezes, a vontade de Deus é que permaneçamos firmes onde Ele nos plantou, confiando que aquele que chamou é fiel para sustentar, mesmo em tempos de seca. Importante que lá no Egito, Abraão não apenas mentiu, mas também adquiriu servos e servas, entre eles Agar. Isso mostra que as soluções que buscamos fora da direção de Deus lá no Egito podem gerar consequências, como o conflito posterior que foi gerado com Agar, Ismael, e que durarão por gerações. Cuidado, porque o Egito sempre cobra caro pelas suas provisões. Terceiro, a dificuldade em falar a verdade. Um dos momentos mais desconcertantes e didáticos da trajetória de Abraão ocorre lá no solo egípcio, porque diante da pressão de um ambiente estranho e poderoso, o pai da fé sucumbe a uma estratégia de sobrevivência puramente humana, a omissão da verdade. Ao apresentar Sara apenas como sua irmã, como Gênesis 12:13, Abraão proferiu uma mentira técnica total, já que ela era sua meia-irmã. Está lá em Gênesis 20:12. Mas ele proferiu uma mentira moral, porque a sua intenção era ocultar a aliança matrimonial que ele tinha com Sara por conta da autopreservação. Essa atitude revela uma fissura de caráter momentânea, movida por um medo paralisante. A Bíblia fala várias pessoas que contaram mentiras. Abraão foi uma delas que mentiu por 2 vezes. Teologicamente, esse episódio expõe uma tensão inerente ao coração humano, a fé e o medo. A fé é a confiança convicta na proteção e na provisão de Deus. O medo é a tentativa desesperada do nosso eu de assumir o controle quando Deus parece que está em silêncio. Como se a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação pudesse ser anulada por um faraó egípcio. Como bem pontuou Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, o medo e a fé não podem governar o coração do homem ao mesmo tempo. Quando permitimos que o medo assuma o trono das nossas decisões, a nossa visão da soberania de Deus se torna turva, embaçada. As consequências dessa decisão foram quase catastróficas, porque Sarai, a depositária da linhagem da promessa, foi levada para o harém de Faraó. Aqui o texto bíblico ressalta a doutrina da graça preveniente e soberana, porque a situação só não se tornou irreversível porque o Senhor interveio enviando pragas sobre a casa de Faraó, está lá em Gênesis 12:17. Sempre Deus é o maior interessado na manutenção dos propósitos dele na nossa vida. Mesmo quando seu servo falha terrivelmente, o Senhor agiu para preservar o seu plano redentor. No entanto, a graça não anula a disciplina. Abraão colheu o vexame público de ser repreendido por um governador pagão, tendo que sair do Egito escoltado e completamente em desonra. É como se Deus usando o ímpio para corrigir o justo. Muitas vezes, sob a pressão de salvar a pele ou manter as aparências, recorremos a meias verdades. O medo de perder o emprego, sofrer rejeição familiar ou de enfrentar alguma perseguição pode nos levar a comprometer princípios inegociáveis da nossa vida. A história de Abraão é um alerta. Soluções baseadas no medo geram problemas e efeitos em cascata. Uma mentira no Egito gerou uma crise diplomática, colocou em risco a pureza da sua esposa e trouxe consigo influências egípcias que gerariam conflitos que duram por gerações. O Egito foi um lugar onde Abraão descobriu que o seu pior inimigo não era a fome ou o faraó, mas era a sua própria tendência de confiar em seus esquemas ao invés da palavra de Deus. A mentira é sempre um atalho para o precipício. A fé robusta que Abraão demonstraria anos depois, lá no Monte Moriá, começou a ser forjada aqui, no reconhecimento de que Deus é suficientemente poderoso para nos proteger na verdade, mas nos deixará colher frutos amargos quando nós tentamos nos proteger através da mentira. Esse episódio vai se repetir lá em Gênesis 20, quando Abraão conta uma segunda mentira. Isso mostra que as falhas de caráter que não forem resolvidas vão tender a se repetir em nós sob pressão. O amadurecimento da fé de Abraão não foi linear, foi uma jornada de altos e baixos, que nos aproxima muito da realidade de qualquer um de nós hoje, você está percebendo? A história de Abraão nos alerta então que decisões baseadas no medo podem gerar problemas maiores. Depois de tudo isso, Abraão foi chamado, Abraão obedeceu, enfrentou lutas, Abraão falhou, mas ele continuou caminhando com Deus. E talvez essa seja a maior lição que eu quero compartilhar com você e que você deve compartilhar também nessa aula. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas disponíveis. Vamos à nossa conclusão?
Como vimos, Abraão foi o homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir a sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Se essa palavra falou com você, deixe o seu like, seu comentário aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com mais alguém, porque talvez a mensagem dessa aula pode ser exatamente aquilo que alguém precisa ouvir hoje. Até a semana que vem, onde estaremos estudando a segunda lição desse trimestre. Já deu para ver que vem muita coisa boa e edificante para nós por aí, não é verdade? Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.